Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Empoderação. Obrigada por estar conosco. E a nossa conversa é sobre um lugar onde muita gente acha que o racismo não existe, mas onde ele se manifesta de forma cotidiana, o ambiente de trabalho. É sobre isso que vamos falar hoje, porque em 2025, cerca de 30% dos casos de racismo no Brasil aconteceram no trabalho. Isso envolve humilhações, piadas, deslegitimação profissional, perda de oportunidades e até adoecimento. Falar de racismo no trabalho é falar de direitos, de saúde, de justiça e de como o silêncio ainda protege estruturas racistas. Para isso, tenho duas convidadas muito especiais. Vem comigo que hoje o programa vai estar muito bom. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Darei boas-vindas às minhas convidadas. Eu tenho a Ana Carolina Lima, que é advogada, sócia fundadora do escritório Romana e Lima Advogadas Associadas, só mulheres. Só mulheres. Só mulheres, integrante da Frente de Juristas Negras e Negros, também co-diretora executiva do Aquatune Lab. Conselheira do Conselhão da Presidência da República. Ela disse que é conhecido dessa maneira, conselhão mesmo, né? Depois ela vai explicar pra gente. E também especialista em direitos humanos, que ela frisou que é extremamente importante colocar também essa entre várias outras qualificações profissionais que ela tem aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gabi Hilário. E obrigado. Bom dia a todas as ouvintes e todos os ouvintes do programa Empoderação. Quero cumprimentar a minha colega doutora Janaína também. E é isso, vamos que vamos. Vamos juntas, vamos embora. Janaína Gentili, doutoranda em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, advogada docente, contadora de histórias de inspiração griot no grupo Ujima. A Joaninha já participou 2 vezes aqui com a gente, maravilhosa, conhece, né, gente? Ela é incrível, incrível. Doula também, gente, que máximo, pesquisadora da Rede Transnacional de Pesquisas sobre Maternidades Destituídas, Violadas e Violentadas, REMA, e voluntária do Instituto Ninho de Infância Africana, UNIA. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Obrigada pelo convite. Quero agradecer especialmente à nossa vereadora e secretária do Meio Ambiente, Tainá de Paula, por ter me convidado através da sua assessora Magna Domingues. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão caro a nós, né, no sentido de valioso, já que estamos falando de racismo não só na nossa sociedade, mas quando ele está incluso no ambiente de trabalho, que deveria deveria ser o lugar que mais nos protege na nossa sociedade. O local onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Exatamente. Então, feita a apresentação formal, de acordo com a bio de vocês, vamos desestressar, que eu tô sentindo que vocês estão muito tensas, a proposta não é essa, embora o tema seja um tema duro, um tema árido, um tema muito difícil, mas a gente precisa também falar com clareza, leveza, para que as pessoas possam compreender a relevância e, principalmente, as mulheres se empoderarem disso. Então, eu peço que Ana Carolina, para além desse currículo... Ana Carolina, para além desse currículo gigantesco que você tem, incrível aqui, quem é você? Bom, sou Ana Carolina Lima, sou oriunda de Teresópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Completei agora em janeiro 20 anos de advocacia. Sou filha de uma advogada negra, foi a primeira advogada negra do município de Teresópolis e uma das 10 primeiras advogadas do município. Ela também foi a primeira mulher a se candidatar a um cargo eletivo na cidade. Ela se candidatou a vice-prefeita em 1988, bem na promulgação da Constituição. Enfim, era uma mulher de vanguarda, ela faleceu em 2018. E uma advogada que sofreu muito racismo no ambiente de trabalho a vida inteira. E ela precisou criar o próprio escritório, um escritório pequeno na região serrana, e foi obrigada a fazer uma advocacia popular. Assim como eu também era uma advogada civilista, mas ela foi obrigada a fazer uma advocacia popular
para poder as pessoas terem acesso à justiça, porque o acesso à justiça também é um desafio enorme na nossa cidade, e ao longo aqui dessa conversa a gente vai falar sobre isso, porque tem tudo a ver com racismo no mercado de trabalho. Mas eu completei 20 anos de advocacia e comecei a ajudá-la no escritório desde os meus 12 anos de idade. Então, dentro desse mercado jurídico, eu fui desde a garota do café, a garota que ficava na fila do banco, esperando, guardando lugar para ela chegar depois, e não perder tempo de atendimento, de peticionamento no escritório. E o direito, ele me cerca, então, desde a minha vida inteira, né? Então, o direito também foi me levando a ocupar outros espaços de coletividades para lutar por justiça social. Então, na verdade, uma pessoa negra que entra no mercado jurídico está sempre pensando em justiça social, quer queira, quer não. Todas as pessoas negras, se parar para analisar por que entrou nessa carreira, lá no fundo vai ter essa coisa da justiça social. Quero honrar o sacrifício dos meus pais para poder me colocar nas escolas, quero honrar a minha ancestralidade, que foi escravizada, veio para o Brasil de forma forçosa, enfim, vai levando por esses caminhos. Então, Ana Carolina é fruto dessas lutas ancestrais que forjam o que eu sou hoje. O nome da sua mãe? Rosa Maria de Lima. Rosa Maria de Lima. Obrigada, dona Rosa. Então, Janaína, e você? Como você gostaria que as pessoas se lembrassem de você? Eu sou uma estudante, eu sou uma eterna estudante, sou muito curiosa, por isso estou no doutorado em saúde coletiva, porque entendo que a gente precisa olhar para esse nosso sistema imunológico. O racismo, ele ataca o nosso sistema imunológico desde muito cedo, né? Uma criança negra, quando ela nasce, e isso eu vejo na minha atuação como doula, ela já não recebe elogios. As crianças brancas recebem elogios, mas os bebês negros não recebem elogios. E eu vi muito quando eu fiz um estágio numa das maternidades do SUS, num lugar onde tem o maior IDH, o menor IDH do Rio de Janeiro. Então, é muito triste essa situação. Então, gostaria de me ver como estudante. A advocacia, como disse minha colega Ana Carolina, também vem nessa busca de justiça social, nessa busca do entendimento. Em agosto do ano passado, eu fiz 30 anos de exercício de advocacia, 30 anos de carteira da OAB. Eu tive a sorte de ter boas referências nessa minha caminhada acadêmica. Eu fui estagiária do Ministério Público com a doutora Elizabeth Gomes Sampaio, que é uma promotora de justiça negra. Isso fez muita diferença na minha carreira, muita diferença mesmo. Eu sou filha de pai militar, praça, que entra como soldado em 1964, e mãe telefonista. Então, foi uma jornada muito árdua. Sou a primeira filha de 3 filhos, hoje 4, né? Mas durante muito tempo foram 3 filhos. Quando eu tinha 20 anos que o Igor chega. Então, Júnior, que já é falecido, já ancestralizou, Jorge e eu, e todos nós tivemos boas oportunidades de estudo, mas graças a esse esforço que meu pai e minha mãe tiveram, principalmente de não nos deixar ir para o mercado de trabalho precocemente, entendendo que o estudo era a maior herança que eles podiam transmitir. Então, a partir dessa curiosidade, eu fui galgando, né? Primeiro, eu comecei a lecionar, porque viam que eu tinha um modo diferente de lidar com os estagiários e estagiárias, um modo diferente de lidar com aquelas pessoas que trabalhavam comigo, os projetos que eu já fazia nos escritórios de advocacia para que aquelas pessoas que chegavam também da periferia, também do subúrbio do Rio de Janeiro, tivessem uma melhor qualidade naquele local de trabalho. E depois, vendo que em muitos dos tribunais, quando íamos fazer sustentação oral, que não prestavam atenção na gente, que os magistrados não prestavam muita atenção no que a gente falava, eu busquei, então, em 2015, inspirada nas minhas avós, que tinham essa veia de griot, eu busquei, então, um curso de contação de histórias na Casa de Artes Laranjeiras, para pegar a história daquelas pessoas que eu estava ali defendendo e conseguir transmiti-las de um modo que essas pessoas pudessem me ouvir, olhar, pudessem entender o que eu estava falando, né? Tentar seduzi-las. E ali eu comecei, então, a ter um modo diferente de trabalhar em audiência através de todo o arcabouço que a contação de histórias nos dá.
Fiz também com Francisco Gregório Filho, que já ancestralizou. E em 2024, então, 2025, então, eu entro para o grupo da Sinara Rúbia, fazendo esse curso, então, para uma educação antirracista de inspiração griot. E a partir daí, eu resolvo, então, como fui cotista no mestrado, sou cotista no doutorado, devolver para a sociedade esse investimento que o governo nos dá através da Bolsa de Estudos e integrar, então, o Ninho de Infância Africana, contando histórias para crianças negras, crianças que têm uma família nuclear biológica e uma família nuclear advinda da adoção, para trabalhar esse sistema imunológico dessas crianças e fazer com que elas não tenham as experiências tão dolorosas que nós trazemos da nossa vida. Então, diante, né, dessa fala de vocês, essa explanação acerca das experiências, da vivência, do currículo, das certificações mesmo, eu tenho que dizer o seguinte: muito obrigada. Obrigada por tudo que vocês fizeram, pelo que vocês estão fazendo. Quero aproveitar o gancho, Janaína, você falou em devolver para a sociedade, né? Eu estava conversando com a Ana aqui no início, e eu sempre falo para os nossos convidados que a iniciativa do Empoderação, ela é justamente, eu enquanto jornalista, uma iniciativa independente, eu enquanto jornalista criei esse espaço para amplificar a voz das mulheres, porque é a minha profissão, é o que eu sei fazer, justamente porque eu também sou oriunda de cotas, eu também fui beneficiada por políticas públicas, né? Então, isso é a maneira como eu encontrei para que mulheres que têm conhecimento, que têm força, potência de vocês, cada uma dentro da sua área de atuação, para que possam trazer informação, conhecimento e apoiar outras pessoas que estão vindo e que ainda estão se entendendo, né? Nesse lugar de mulher preta, na questão relacionada ao racismo, enfim, há tantas outras vivências, né, que a gente, muito difíceis às vezes, que nós temos por conta da nossa cor. Dito isso, eu até ia começar já falando do mercado de trabalho, mas você trouxe uma coisa tão forte, tão impactante, que eu queria que você, Ana, falasse um pouco mais, e depois você, Janaína, e depois a Ana falasse um pouco mais, que é a questão das crianças, que você falou que quando você percebeu, né, no SUS, quando doula, né, você via que as crianças pretinhas, lindinhas, maravilhosas, mas elas não eram elogiadas quando nascia. Fala um pouco mais sobre isso. Explica isso que já me chocou. Não sei como que a Ana recebeu isso, se já era de conhecimento dela, Ana. Era do seu conhecimento já? Eu vi de forma empírica, não era do meu conhecimento à época, isso foi no ano de 2017. Eu me torno doula em 2017, recente, e havia um curso à época que fez uma parceria com uma das organizações sociais que atendiam ao SUS, e nós fomos fazer estágio, então, nessa maternidade. E eu passei por muitas situações. Eu considero que ali era um ambiente de trabalho, porque eu já era uma doula formada, embora eu estivesse estagiando, mas eu considero que ali era um ambiente de trabalho. E aconteceram muitas situações em relação à discriminação, a preconceito, que eu vivenciei naquele estágio e que foi objeto do meu trabalho de conclusão de curso naquela oportunidade. Então, além de... Tudo começava com as parturientes. Reclamavam do cheiro, do odor delas, diziam que o odor era muito forte, reclamavam da maneira com a qual elas escolheram engravidar. Toda gestante, ao longo do seu ciclo gravídico, ela tem um cartão das gestantes e tem um prontuário, mas quando chegava lá, elas em franco trabalho de parto ativo, sentindo muitas dores, elas eram perguntadas se usaram drogas, se beberam, se tiveram algum tipo de infecção não cuidada. Então já havia sempre um pré-julgamento em relação àquelas pessoas. E quando aquele bebê nascia, era um silêncio, ninguém dizia que era bonito como diziam para as outras crianças não negras. E isso me chamava muito a atenção, e eu comecei, junto com as minhas colegas, a levar isso para o curso e a dizer que a gente precisava começar a elogiar, que aquilo era muito aviltante para mim, aquele silêncio absurdo, o bebê lindo, saudável, às vezes
com uma conduta incrível em relação ao nascimento. E havia um silêncio na sala, um silêncio mesmo, como se nada tivesse acontecido. Era um ser humano que estivesse ali chegando ao mundo. Não, a forma como pegava era diferente, a forma como tratavam aquelas mulheres eram diferente. Havia um desejo grande por parte da equipe de acelerar aquele parto. Então, elas faziam muita manobra de Christeler, que é uma manobra em que coloca o antebraço na barriga e traciona o bebê para o bebê nascer rapidamente. Isso fazia com que muitos nascessem com a clavícula quebrada, nascessem com algum tipo de dano físico. Aplicavam anestesias, faziam a episiotomia sem anestesia, depois faziam a sutura sem anestesia também, por conta de uma crença de que nós, mulheres negras, temos mais resistência à dor ou não sentimos dor, e por mais que elas reclamassem, elas eram tidas como indolentes, como reclamonas, como aquelas que estavam reclamando demais, que queriam uma assistência que não era direcionada àquele corpo. Então, a partir dali, eu comecei a perceber que quando nós nascemos, e aí eu fui perguntar para minha mãe como tinha sido o nosso nascimento, e gravei, inclusive, e apresentei como um trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, porque eu acho que nós precisamos denunciar o que nós vemos e aquilo que aconteceu com as nossas mães, com as nossas avós. Então, eu sempre sugiro para quem está entrando na academia que façam uma escrevivência, como diz Conceição Evaristo, que façam uma autoetnografia, como a academia chama, para que a gente possa levar todas essas mazelas e fazer essas denúncias por meio da academia e tentar melhorar essa assistência. A gente já está falando de racismo obstétrico, né? Dentro dessa sua fala. Eu pedi para você trazer isso e confesso que mexeu um pouco comigo esse detalhamento, porque eu lembro do meu parto, né? Como muitas outras mulheres lembram, que foi lindo, foi maravilhoso, foi no hospital particular e era um momento muito esperado. E como fazer isso com uma mulher, com uma mãe, né, com uma criança que está acabando de chegar ao mundo, né, esse desprezo. Mas eu pedi para você trazer essa fala justamente porque a nossa proposta é falar do mercado de trabalho. Só que a gente está no nascimento de um ser humano, de uma criança. Até chegar ao mercado, infelizmente, são só 15 anos, talvez, né, ou menos, 18. Mas tem uma caminhada aí, mas o nascimento já é marcado. Esses impactos na infância, isso que acontece na infância, como isso impacta lá na vida adulta, Ana? Bom, só voltando um pouquinho ao que a Janaína falou, dos exemplos que eu tive, eu convivi durante muito tempo com uma fisioterapeuta, uma amiga, que era fisioterapeuta de UTI neonatal. Então, ela passava o final de semana lá em casa comigo, com a minha irmã, é amiga de infância, e ela contava dos sofrimentos das mães, das crianças, e como que elas eram animalizadas. Né? As crianças, já na cara de rato, eram animalizadas. As mães, sempre chamadas de pessoas, eram consideradas pessoas irresponsáveis, mulheres irresponsáveis, que não tinham higiene, que não tinham educação, porque estavam botando filho no mundo. E aí eu sempre fiz a política do estranhamento. Essa minha colega, ela é branca. Eu perguntava, e essas mulheres, qual é a cor dela, qual é a cor dessas crianças? Aí ela ficava refletindo e levava essas reflexões para dentro do hospital. Então, a partir disso, a gente ficou sempre monitorando lá em casa, nas conversas, esse tipo de comportamento. E na própria minha mãe, na minha mãe também. Eu tenho um irmão mais velho, que é 13 anos mais velho. Minha mãe teve quando tinha 25 anos. Podia ter sido parto natural. E a raiva, na época, quando o irmão nasceu, a minha mãe tinha uma condição de vida muito boa. Vida de uma pessoa negra, uma roda gigante, né? Começa na pobreza, às vezes na oportunidade, aí volta de novo para estaca zero. A vida da minha mãe foi assim. E minha mãe, ela teve um corte na barriga, uma cicatriz, e ela linda, corpo lindo e tudo mais. Foi uma raiva, assim. Como que essa mulher ousa ter um filho? E meu irmão, ele nasceu com a tez clara, porque o pai dele era um homem branco. Então, juntou tudo isso e ela sofreu essa violência obstetrícia, e na barriga dela, a cicatriz dela era horizontal.
Ela ficou com cicatriz a vida inteira. Ficar uma marca mesmo, marca. para poder marcar literalmente Sim. aquele momento, né? Sim. Aquela audácia dela que Sim. você está trazendo. Então, assim, ela me teve com 37 anos também, hipertensa por causa do mercado de trabalho. A advocacia para uma mulher negra é muito difícil, porque a gente tem que provar que é competente, tem que provar que tem condições, tem que provar de várias formas. Durante a pandemia, todo mundo dentro de casa. Eu fui forçada a manter o meu escritório, porque mesmo trabalhando de casa, home office, muitos clientes queriam saber, mas você tem escritório? Você tem escritório? Enquanto advogados não negros podem atender dentro de lobbies de hotel, de casa, de cafeterias, coworking, mas a advocacia negra tem que ter um lugar, tem que estar vestida, tem que provar muito mais para poder estar ali. Então, isso fez a minha mãe ficar hipertensa. Se alimentando mal para poder cumprir muitos prazos, não tinha as facilidades da tecnologia de hoje. Então, ela me teve com 37 anos, hipertensa, com risco de morte muito severo. Então, ela também sofreu racismo ali, tanto no meu parto, quanto no parto da minha irmã, que ainda foi depois. Ela, com quase 40 anos, teve a minha irmã. Então, ela sofreu ali por isso tudo. Pelos sacrifícios da vida no mercado de trabalho, sofrendo todo o racismo. E eu via muitas vezes acontecer, das pessoas chegarem no escritório e perguntar: senhora é a doutora Rosa Maria? Estou procurando a advogada doutora Rosa Maria. Ela dizia: sou eu. A pessoa olhava: tá, volto depois. E nunca mais. Não voltava, ou então sempre barganhando. Barganham muito com a advocacia negra, principalmente com as mulheres negras. É uma barganha para tudo. Uma simples consulta, tudo é uma barganha. Tem que estar disponível ali. Se você é advogado, tem que estar a serviço da sociedade de graça. Então, esses desafios fazem as mulheres negras, principalmente, adoecerem. O racismo, ele faz com que todas as pessoas negras adoeçam, em alguma medida. Tem pessoas que conseguem lidar mais com isso, outras não, mas é adoecedor. E isso refletiu em toda essa minha trajetória, e eu acho que o que você traz, na pergunta que você fez sobre o que isso impacta, é justamente nesse silêncio, nessa subjetividade como ele opera. Como dizia Abdias do Nascimento, o racismo no Brasil, ele opera pela covardia. Ele não tem culpa e nem autocrítica. Então, é um inimigo muito invisível, né? E vai se manifestar dessas formas. E é bom a gente ter um espaço como esse para poder conseguir falar um pouco sobre essas dores e sobre esses desafios. Então, hoje, assim, gente, sinceramente, peço até desculpas, mas tá me tocando de uma maneira muito diferente, assim, muito, muito impactante, assim, essa fala de vocês. E aí eu trago, né, por que o ambiente de trabalho hoje ele é considerado, assim, o principal local de denúncias de racismo no Brasil, as pessoas mais sofrem racismo? Ana? Bom, você pode repetir a pergunta, por favor? Claro que eu posso, eu quero saber. Essas nossas falas, buscando lá atrás, né, nosso nascimento, passa realmente gatilho emocional. Não, super gatilho, tanto é que eu também, que estou aqui, né, de certa forma, um pouco mais, deveria estar mais distante do tema para poder conduzir. Não estou conseguindo, porque desde o início aqui da fala de vocês, já estou impactada. Eu gostaria muito que esse impacto que a gente está tendo aqui, que os nossos telespectadores e ouvintes também tivessem, porque isso nos leva a agir. Tanto é que vocês têm aí trajetórias concretas, robustas e com muitos resultados positivos, justamente e muita entrega, né, por tudo que fizeram. E aí eu pergunto, por que o ambiente de trabalho é lá que tem o maior número de denúncias de racismo no Brasil? Então, na minha opinião, né, entendendo que o racismo é um sistema, de forma bem resumida, é um sistema de hierarquização por raças, né? E entendendo a estrutura do Brasil, de como ele foi forjado, e entendendo que trabalho tem relações de poder, e as pessoas, como você disse, passam a maior parte do tempo dentro do trabalho, 8 horas em média por dia, e isso é muito tempo. Então, nessas formas de
hierarquização, o racismo ele vai operando ali de uma forma silenciosa, né? Por meio de seletividade, de padronização e da própria hierarquização. Então, o racismo dentro do ambiente do trabalho, ele é uma forma também de promoção da desigualdade social. É uma forma também de obtenção de lucros devido ao sistema capitalista que a gente vive. A gente vive dentro do sistema capitalista onde o lucro é o topo, é o objetivo de tudo. Então, o racismo ele precisa operar ali naquele ambiente para poder oprimir, para poder diminuir, para você pagar menos e lucrar mais. E isso atinge majoritariamente as pessoas negras. Também atingem as mulheres. E a gente vai pensar na pirâmide social para ilustrar de como isso acontece. A sua avaliação, Janine? Eu concordo com tudo que a Ana Carolina falou, mas quero acrescentar, pegar um gancho específico da sua pergunta, que é por que ele cresceu. Ele cresceu porque as notificações aumentaram. As notificações aumentam a partir do momento que nós temos uma legislação que pune o racismo como crime inafiançável, e isso é uma conquista muito importante. A partir do momento que a Corte Interamericana, em 2013, o Brasil participa da Corte Interamericana e ela faz uma convenção contra o racismo, que em 2022 é referendada pelo nosso Congresso Nacional e que ali vai elencando o que é discriminação, o que é uma discriminação indireta, uma discriminação direta, e isso faz com que a sociedade comece, ainda que intuitivamente, que inconscientemente, entender que tem mecanismos para essa denúncia. E aí, como a minha avó dizia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E eu acredito que o percentual de ações no judiciário, ele reflete justamente esse conhecimento, esse movimento social que as mulheres negras vão fazendo, porque, como diz a Angela Davis, né, quando uma mulher negra movimenta, toda uma estrutura se movimenta junto com ela. Então, a partir do momento que a gente entra para a academia, através de políticas de cotas, entra para a universidade, entra para a pesquisa, entra para a academia e começa a escrever, a falar, a devolver para a sociedade como voluntariado, né? Eu já fiz voluntariado em vários setores da sociedade para devolver a minha pesquisa, faz com que esse movimento em 2025 chegue aí num percentual muito significativo de notificação. E ontem à noite eu entrei no site do Tribunal de Justiça para ver se tinha alguma decisão judicial em segunda instância falando sobre isso. Eu só achei duas, porque acredito que elas estejam protegidas de segredo de justiça. E uma delas é em relação a uma mulher que ouviu xingamentos do seu superior hierárquico no trabalho, e ela consegue não só a culpabilização na esfera criminal, mas ela também consegue, na esfera civil, uma indenização de dano moral de R$20 mil. Então, a minha avó também dizia que muita coisa a gente precisa mover para mexer no bolso da outra pessoa, para outra pessoa entender pedagogicamente que aquilo pode ser sancionado. Então, eu acredito, eu fico muito feliz que esse percentual tenha subido, porque o racismo existe, a democracia racial é um mito, e a justiça agora, através dessa estatística, está mostrando que ele existe e que ele pode ser penalizado, inclusive com indenizações com dano moral. Ana, você citou aí, né, as formas que o racismo, deu alguns exemplos, citou, né, como uma forma como o racismo ele acontece no ambiente de trabalho, mas eu queria que você desse alguns exemplos para que ficasse ainda mais claro para as pessoas de posturas que são racistas e às vezes a gente não percebe, porque tá na cultura, porque é isso mesmo, ou então quando você também, não quero me envolver, não quero ter problema. Por favor. As sutilezas não são nem sutis, né? A gente fala as sutilezas do racismo, microagressões, nada disso é micro, nada disso é sutil. É o racismo operando como ele é. E aí, também é bom diferenciar aqui o que é racismo, o que é injúria racial. Injúria racial é quando a ofensa racial
é direto ao indivíduo. E o racismo é a forma coletivizada do racismo. Quer complementar essa parte, Janaína, por favor? Porque eu tô dando uma forma muito resumida. Não, mas é isso mesmo. A gente tende a reclamar muito, né, quando acontece uma situação que a gente vê que a grande mídia acaba denunciando, e, poxa, mas isso é racismo, deveria ser injúria racial. E o maior, a principal diferenciação, e eu acho que para atingir o público dos nossos ouvintes, eu concordo com a Ana. Quando você xinga uma pessoa, quando você produz alguma difamação àquela pessoa, Gabi Hilário, isso é injúria racial. Mas quando você diz que todo preto é isso ou aquilo, que todo negro é isso, frases como negro quando não suja na entrada, suja na saída, para não usar uma expressão tão escatológica. Isso está atingindo uma coletividade, está dizendo que todos os negros são assim. Isso faz parte de uma estrutura racial, isso faz parte do racismo. Quando eu digo que Gabi é uma pessoa mal cheirosa, que era o que eu via muito na maternidade, o odor dela é assim, que eu estou direcionando a você, que o seu cabelo não é legal, que preferia o seu cabelo alisado, eu estou praticando uma injúria racial, porque eu estou difamando você. Isso que é muito importante. E um dos desafios de denunciar é saber explicar isso. Exatamente. Porque muitas pessoas vão procurar os sindicatos ou tudo mais, e pode ser que essas organizações não tenham o letramento racial adequado ou a própria consciência racial adequada para conseguir dizer o que é. Direcionar é muito difícil. E o judiciário, que é majoritariamente branco, não consegue compreender a tal da subjetividade que está permeando essa conversa o tempo todo. Mas eu tenho uma colinha aqui sobre essa questão que você me perguntou agora, que o racismo ele aparece quando há repetição, seletividade e hierarquia. Quando sempre as mesmas pessoas são desautorizadas, silenciadas ou excluídas. Isso deixa de ser um conflito individual e passa a ser um padrão. Por exemplo, uma pessoa começa um trabalho ali como empacotadora, acho que essa profissão nem existe mais no mercado. Aí depois ela vai se atualizando, vai conciliando com estudos e tudo mais, aí vai se especializando, aí vira caixa. Aí entra na universidade sendo caixa e não sai dali da função de caixa nunca mais. Um exemplo. Isso é uma forma de racismo. Você está se especializando e vão sempre outras pessoas. Nos exemplos que eu tenho, não tem a mesma qualificação, mas tem um tom de pele diferente e vai conseguindo. Isso é o que a gente mais vê nessas denúncias que... No livro Racismo Recreativo, do Adilson Moreira, ele traz esses exemplos de sentenças, de casos que envolvem racismo dessa forma. E Cida Bento já diz que isso é oriundo de um pacto da branquitude, né? Isso é um pacto silencioso. Toda a branquitude, eu não sei se o judiciário desconhece, eu acho que ele conhece bem, eu acho que está dentro desse pacto da branquitude. Acho que existe ali uma estrutura feita para não entrar. Quando, num dado momento, eu fiz um curso preparatório para uma dessas carreiras públicas, foi informado para os alunos que haveria um processo, dentro do processo seletivo, haveria uma fase que seria investigação da vida pregressa. E se a pessoa tivesse, por exemplo, com o nome negativado nos rolos de cadastros de crédito, ela seria desclassificada. Gente, isso para a população negra... Qual a relação? Qual a relação? Né? Exclusão. A relação é exclusão. Você exclui aí, nesse mico, por isso que falam mico. Já diminuiu bastante, porque infelizmente a questão financeira para as pessoas negras pega muito. Pega muito, né? Quem nunca passou ali alguma vez por qualquer situação, né? Por conta dessa roda gigante que a Ana Carolina falou, né? Que você tem uma oportunidade, você está no topo, essa oportunidade acaba, ou lhe tiram essa oportunidade, você tem um declínio novamente. Então, quem nunca esteve ali? Então, aquilo foi muito doloroso para mim, foi muito impactante. Não sei se era verdade, isso não estava explícito no edital, mas foi dito em sala de aula que haveria essa fase
dentro do processo seletivo. Então, não tenho como provar, não gravei, até porque não se podia gravar, mas é um exemplo que mostra como a gente é excluído, né? Basta você colocar, eu acho que existem lugares que nós somos excluídos, por exemplo, né, aproveitando essa semana de carnaval, que é o acesso ao entretenimento. Quando você não quer uma pessoa negra, você coloca o ingresso bem alto. Você não tem uma política pública de distribuição, né? No Sambódromo você tem ingressos que são distribuídos gratuitamente para um setor específico, tem ingressos vendidos a preços populares, mas não é todo lugar que tem. Você coloca um preço bem mais alto para que aquela pessoa não tenha acesso, né? O ex-ministro, esqueci o primeiro nome, mas o Guedes, por exemplo, ele disse, né? Tava uma farra danada, empregada doméstica indo para Disney. No aeroporto, né? Viajando, como assim de avião? Pode, é um absurdo. E foram diminuindo desde a questão da bagagem, vão dificultando, Exato. colocando os obstáculos, é o Pacto da Branquitude. É o Pacto da Branquitude. Eu acredito, tô com sendo aberto nisso. E precisam da gente para sustentar o país inteiro, né? Ao mesmo tempo que isso tudo acontece, somos nós, a massa, né? A massa, a mão de obra que sustenta tudo isso. Ontem foi um dia que eu estava brincando no carnaval, no São Francisco da Prainha, e lá tem uma igreja, São Francisco de Paula, que é maravilhosa. O meu amigo de infância, que estava comigo no bloco, falou: Ana, você, enquanto mulher negra, você fica, e eu sou católica, você fica muito chocada com essa igreja, com isso tudo, sabendo que foram pessoas negras que fizeram tudo isso. Eu falei: fico, mas eu fico com a cidade inteira, não é só ali, é no municipal, é em tudo. Tudo tem as nossas mãos, tudo precisa da gente. Imagina um mundo, o Brasil sem mulheres negras, sem a força das mulheres negras. Imagina. Nós alimentamos, inclusive, nossos Tudo. ancestrais alimentam, né? Tudo, Com seio. tudo. Ah, Você tem sim, um sim, seio. quando amamentava os filhos. Imagina o Brasil as crianças. sem a força das mulheres negras. E aí imagina o Brasil com uma ministra no STF sendo uma mulher negra. Como que o olhar para tudo isso que a gente está trazendo aqui de exemplos, como que isso não seria promoção da igualdade racial, como isso não geraria progresso para o país, como as causas não seriam justas, como a gente não entraria para o ranking da justiça social. Que o objetivo de todo presidente, toda presidente, é que o país seja ranqueado no ranking da justiça social. E o Brasil, eu não sei qual posição que nós estamos, mas ter uma mulher negra, uma ministra mulher negra no STF traria progresso para o país. Ter mulheres negras em lugares estratégicos, na imprensa, quarto poder, isso traria muito progresso para o país. E seria bom para todo mundo. Né? Mas existe esse projeto de poder com o Pacto da Branquitude, que é dilapidar tudo. É como se fosse uma autodestruição mesmo, um projeto de autodestruição. Mas existem também inúmeras mulheres que, assim como nós, estão cada uma fazendo a sua parte. E aí eu pergunto para você, Ana, diante de tudo que a gente expôs aqui, né, os exemplos que vocês deram, o que vocês identificam, os casos que vocês já atenderam, o que a pessoa que se sente vítima de racismo ou então de importunação, ela tem que fazer? Olha, tem que procurar os canais de denúncia da empresa. Né? Existe uma coisa chamada compliance, que é essa conformação com as normas de ESG, que é equidade... ESG, governança social e meio ambiente. Procurar esses canais de compliance, que é uma tendência das empresas por causa da luta histórica de movimentos negros que pleitearam que nos espaços de trabalho tivessem esses canais. Procurar a justiça, confiar na justiça. Não tem como garantir que as pessoas não vão sofrer consequências ao denunciarem. É um risco. E muitas vezes as pessoas, por serem arrimo de família, não querem correr esse risco. Não querem nem testemunhar contra o racismo que viram acontecer, porque isso é uma ameaça. Mas se a gente não fizer esse movimento, as coisas não mudam. Uma decisão difícil. É uma decisão muito difícil. Mas o exemplo que a Janaína trouxe
que isso está virando. A gente está mudando os pedidos, está fazendo doer no bolso. E isso é uma mudança, uma pequena mudança, mas já é uma mudança. Então, procurar defensorias públicas, as ouvidorias, os canais de denúncias. Ou instituições, mulheres como vocês, que fazem a diferença. E então, para te acionar, como pode fazer, como você trabalha, como você contribui, além lá do teu espaço, né, de advocacia formado por mulheres negras, né? Tem o escritório Romane Lima, Advogadas Associadas. Tem nas redes sociais, é só procurar pelo Instagram, Advogadas Romane Lima. E tem a Frente de Juristas Negras e Negros, que é uma organização feita por juristas de várias carreiras no sistema de justiça. Então, dentro da FEJUM tem defensores, tem advogados, tem juízes, tem ministra. E ali a gente procura também fazer o atendimento, dar uma orientação jurídica ou direcionar para os órgãos competentes. A Frente de Juristas Negras e Negros, FEJUM, também é possível localizar a gente nas redes sociais. Janaína? Bom, eu tenho Instagram, Jana Gentili, porque o Janaína, ele cai 2 minutos depois, todo mundo começa a me chamar de Jana. Vou fazer isso agora, então parou Janaína, tá muito formal, né? Exatamente, é menos formal. Então, eu tenho muito caro esse apelido, então coloquei lá na rede social, onde eu compartilho algumas coisas, porque nesse momento eu estou num momento realmente de reclusão. Eu quero fazer esse doutorado, quero me dedicar a ele da melhor forma possível, e por isso que eu me inscrevi pelo sistema de cotas, para ter uma bolsa, para que eu possa ter uma dedicação exclusiva a ele, para que eu possa produzir, porque muito se diz que o que nós falamos é balela, o que nós falamos é mimimi, que isso não acontece. Então, eu já entrevistei pessoas negras no meu mestrado. Na rede transnacional, a gente continua fazendo esse tipo de trabalho, e agora eu quero fazer no doutorado, trabalhando ainda com racismo obstétrico. Então, o meu anteprojeto, que eu quero deixar aqui público, é da Rede Cegonha, Rede Aline. Não sei se vocês conhecem o caso da Aline Pimentel. Então, da Rede Cegonha, Rede Aline, uma análise comparativa do gestar, parir e nascer na Ilha do Governador, que é uma ilha composta por 15 bairros, que por mais de uma década ficou sem maternidade pública e privada, tendo ali como sua vizinha o Complexo da Maré, onde o Estado ateava fogo, tanto pela via terrestre quanto pela via aérea. Então, o quanto de mulheres em trabalho de parto tiveram que atravessar ou a Avenida Brasil ou a linha vermelha em pleno conflito armado. Então, eu quero fazer essa denúncia, quero dizer o que aconteceu durante esse período, que desde 2013 e 2015, 2013 sem maternidade pública e 2015 sem maternidade privada, salvo engano. Então, eu quero muito fazê-lo. Então, nesse momento, o meu foco não está na advocacia, mas sim na academia. Então, mas a gente trouxe aqui também, dentro dessa fala de vocês, a questão dos exemplos, de onde buscar ajuda, mas às vezes o silêncio, ele acaba sendo a forma de proteção das vítimas, né? Acho que isso, infelizmente, acontece muito. Na sua avaliação, acontece mesmo, Ana, esse silenciamento? Por quê? Acontece silenciamento. Racismo. Racismo é muito sofisticado, né? É um sistema muito sofisticado. Então, as pessoas ficam com medo de denunciar. É muito difícil. Porque é muito difícil, dentro da estrutura racista e dentro do judiciário, que é majoritariamente branco, você não ser desqualificada na hora da denúncia. Mas, assim, ainda assim, é importante denunciar. É porque não dá para poder romantizar, vai lá, vai ter a justiça que vai... Vai estar protegida, vai estar segura. Tem que confiar na justiça, mas o nosso sistema, ele ainda é muito... Ele precisa ser renovado. Nós temos leis muito modernas para antirracismo e tudo mais, mas a aplicação dela ainda é muito difícil, porque a Lei 10.639, que obriga as escolas a ensinarem... ter ensino sobre
a África, sobre a nossa construção enquanto Brasil, ela não foi aplicada. Então, o judiciário não tem esse letramento. Eles tentam. Tem canais, existe o Encontro Nacional de Juízas e Juízes Negros e Negras, que faz esse trabalho, que é muito importante, mas eles são minoria, assim, é um grupo que ainda é muito pequeno. Então, esse silenciamento ele acaba acontecendo na própria advocacia negra também, né? Porque ou você trabalha combatendo racismo, ou você busca meios de trabalhar promovendo o racismo. No meu caso, eu não sou advogada criminalista, também não atuo na área trabalhista e não atuo em casos de racismo, mas o escritório ele atua em casos que promovem a igualdade racial. A gente participa de construções de políticas públicas que promovem a igualdade racial. Para a gente é menos doloroso, menos sacrifício, porque já ser advogada negra, que fala sobre o racismo, já é um sacrifício em nome desse propósito de justiça social. Mas a escolha pelo caminho de promoção da igualdade racial também é um caminho que ajuda a empoderar a sociedade, que ajuda a enegrecer, como a gente costuma falar na militância, a sociedade sobre as nossas questões, para gerar progresso. Pegar essa sua fala aqui, que a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, sobre a dificuldade de ser advogada, de trabalhar com essa causa, quanto isso também, né, mexe com vocês, né? Então, vamos falar um pouquinho disso? Como você disse que o escritório de vocês busca mais a área da equidade racial, mas ainda assim isso não protege vocês de sentirem, de sofrerem, de se envolverem. Não, nós somos advogadas civilistas, né? Eu com 20 anos de profissão, a minha sócia, a doutora Patrícia Romana Sigma Janaína, está há 30 anos, fala que ela é advogada do século passado. Então, a gente passou porque eu também milito na área das tecnologias, dos direitos digitais fundamentais. Então, a gente vive do analógico para o digital nessa transição, e vai vivendo como o racismo vai operando no meio disso tudo. Então, a gente já teve uma fase muito combativa em nossas vidas dentro da advocacia, que é muito adoecedor, né? Pega no nosso emocional, porque quando alguém vem relatar o racismo, você chora junto. E aí você fala para essa pessoa, deixa comigo que eu vou tentar resolver. Aí você fica com aquele problema. E a pessoa confia, a pessoa se sente acolhida. Se sente acolhida. A advocacia negra é muito acolhimento também. De ter um jeito de fazer direito muito diferente do direito convencional. A nossa perspectiva jurídica negra é diferente. Querendo ou não, é muito diferente da perspectiva branca que é forjada na Europa, homens... Tudo para manutenção de poder. Homens brancos, uma profissão de homens para manutenção de poder. E aí, quando vem a advocacia negra, é para poder mudar realidades, é para poder criar direitos para todo mundo. A gente tem um duplo olhar social, a gente olha para todo mundo, né? Pessoas não negras têm uma blindagem cognitiva, enxergam o mundo a partir de si. As pessoas negras aprenderam a cuidar de todo mundo. A gente sabe tudo sobre brancos. A gente sabe tudo. O que gosta de comer, o que gosta de vestir, a gente sabe tudo. Eles não sabem nada sobre a gente. Sabem da nossa cultura, mas não sabem das nossas vivências. Então, a gente, no escritório Romana Lima, a gente busca uma advocacia de promoção da igualdade racial. O nosso escritório ele fez as bases jurídicas do primeiro concurso público exclusivo para arquitetos negras e negros. Primeiro. Deu muito medo fazer esse trabalho, muito. Aquele lá da Pequena África? Uhum. Ah, sim. E o nosso escritório fez as bases jurídicas, isso é a promoção da igualdade racial. Apoiamos muito nas redes sociais, apoiamos demais, mas valeu a pena, isso é promoção. Eu queria dar esse exemplo, mas não teve... Eu citei o nome da vereadora... Da Tainá, não, ela também trouxe a Tainá aqui, sim. porque é interessante ter uma mulher preta Porque em é uma destaque, arquiteta que vai olhar... arquiteta, e olha, é isso, e ela vai olhar pela perspectiva das pessoas pretas, né? O que é importante pra gente, o que faz diferença, o que a gente precisa. Por isso que você estava dizendo da importância de ter mulheres em todas as áreas, porque é o olhar profissional que ela tem, aliado à necessidade, ao conhecimento, né? A ancestralidade do que a gente precisa, do que é importante para nós.
Sim, Tainá é oriunda da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, é muito importante também quando ela traz as vicissitudes dessas pessoas, né? Do como elas vivem, quais são os problemas daquela localidade, qual é o percurso que se faz, qual é a questão da mobilidade urbana. Então, é muito importante quando a gente tem esse conhecimento. Estar aqui, como você falou no início, não é fácil. A gente fica acometida das nossas dores, dos nossos gatilhos, a gente fica, né, gelada, fica com tremor nas mãos, porque a gente gostaria de falar de outras coisas. Eu gostaria de falar de outras coisas, eu gostaria de estudar outras coisas, mas o que é nosso não foi estudado. A Lei 10.639 é de 2003. São mais de 20 anos para não ser implementada ainda em escolas. E digo mais, eu faço trabalho também para escolas particulares e para escolas públicas, para a escola pública através do Grupo Gima e para escolas particulares de forma independente. As escolas particulares me contratam para que eu vá até a Pequena África, no caso do Valongo, e conte história para aquelas crianças. E, embora seja um trabalho que me traga um retorno financeiro muito bom, é um trabalho também que me deixa muito triste, porque eu estou fazendo um letramento racial para as pessoas que não são da minha origem, da minha etnia. E eu sei que dentro, chego até a ficar louca, que dentro da escola pública, muitos dos livros que são para uma educação antirracista, eles estão encostados, empacotados, eles sequer são tirados da caixa. E essas crianças, elas teriam um letramento racial desde a sua primeira infância muito eficaz. Esse sistema imunológico dela teria sido trabalhado para que ela, num futuro, tivesse força, coragem, entendesse o que aconteceu com ela, entendesse essa diferença do que é injúria e do que é racismo, porque a gente pode trabalhar isso desde a primeira infância, para ter condições biopsicossocioculturais de fazer uma denúncia. Então, quando você traz, né, para Ana Carolina, e eu quero me posicionar em relação a isso também, sobre o silenciamento, por que essa pessoa ela não denuncia às vezes porque ela não sabe, ela não denuncia porque o círculo social dela falou para ela deixar para lá. Se for uma pessoa branca, é para deixar para lá pelo pacto da branquitude, porque não dá em nada. Se for uma pessoa negra, é porque você não tem tempo de ir até uma delegacia, esperar. Você precisa trabalhar, você não pode ser descontada do seu trabalho, você não pode faltar. Para ir à noite você não tem como ir, porque você tem que ficar com suas crianças, porque a escola, se ela tem um período estendido, é até 2h30 da tarde, a escola pública, então você tem um vácuo ali para buscar aquela criança. Então, existem várias situações biopsicossocioculturais que impedem essa pessoa de fazer uma denúncia. Não é só a falta de coragem, a falta de conhecimento. Existe a estrutura uma estrutura mesmo que impede que o faça. E aí ela vai chegar na delegacia, mas foi isso mesmo? Será que não era uma brincadeira? Poxa, a pessoa às vezes estava brincando, e aí você esbarra no racismo recreativo, que as pessoas precisam entender que isso não é brincadeira, que não é para brincar, que não é para fazer dessa forma. E a gente ainda não entende, então a gente fica afetada por falar disso, a voz muda, a voz embarga, a gente fica nervosa, porque isso traz também gatilhos. Eu estou aqui lembrando de várias situações que aconteceram comigo ao longo da minha vida, desde que eu sou criança, desde muitas crianças brancas atrás de mim, falando nega do cabelo duro, cantando músicas que eram extremamente racistas para mim, como negra de cabelo duro que não gosta de pentear. Gente, isso foi uma música horrenda para minha adolescência. Então, tudo isso faz com que a gente, às vezes, esmoreça, sabe? Às vezes a gente não quer tentar, não quer mais falar. Foi muito difícil escrever minha dissertação. Muito difícil, porque eu estava falando das minhas dores, das dores da minha mãe, das minhas avós, das minhas bisavós, histórias muito ruins. O meu nome Gentili, ele tem uma origem italiana, mas não tem romantismo nisso. Houve um estupro na minha família, um estupro desse italiano que está escrito na história de Carangola, em Minas Gerais. Está lá na delegacia. Ele estuprou minha bisavó aos 9 anos de idade, ele com quase 40, foram parar na delegacia e a solução que deram é que ele tinha que tomar conta daquela criança enquanto vivo fosse e não podia trazer a família que estava na Itália. Ao contrário senso, essa criança foi obrigada a ficar com o estuprador. Ela incorreu em estupros durante a vida dela toda. Ela era uma criança, 9 anos de idade. E aí vocês carregam o sobrenome.
e a gente carrega o sobrenome, porque ele foi obrigado a dar o nome a toda a família, e a gente carrega esse sobrenome. E por que que a gente carrega esse sobrenome? Porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, as portas se abrem para os nomes estrangeiros, Europeus. europeus sobretudo. E muitas portas se abriram para mim a partir do momento que tinha, principalmente quando não se pede uma foto. E aí, quando eu chego no lugar e olham para minha tez, para os meus cabelos, há uma surpresa. E aí eu tenho que ganhar o quê? No timbre de voz, na fala, no vocabulário, na postura, no conhecimento. Então, são várias barreiras que a gente vai ultrapassando e que deixa a gente, assim, com estágio de sudorese, a gente com muito... Vem alerta, a gente vem em estado de Em alerta. estado de alerta. Boa. Você queria complementar, que eu vi que ela estava falando, Ana, você e fez menção. É porque as pessoas que estão sofrendo racismo, às vezes elas ficam duvidando de si mesmas. Será que eu estou passando por isso? Será que eu estou sofrendo racismo? Por que isso? Vão desacreditando. Você chega numa delegacia, será que não é uma brincadeira? Aí você começa a duvidar do próprio racismo que está sofrendo. Mas isso acontece com as mulheres em relação a relacionamentos abusivos também. De não conseguir identificar, é muito sofisticado tudo isso. Gente, essa conversa, né? Percebi que a Jana aqui tá muito tocada também, assim, essa conversa tá dando muito gatilho, tá buscando lá muito, muito profundo mesmo. Eu espero realmente, assim, de coração, que as pessoas ouçam até o final, a gente tá quase chegando ao final mesmo, para elas realmente se empoderarem e entenderem que não dá pra gente silenciar. Vai ser difícil, mas é difícil para todo mundo, é difícil na advocacia, é difícil na comunicação, é difícil quando se é doula, né, ajudando as mulheres no momento de parir, é difícil para todo mundo. Só que a gente também não pode normalizar essa dificuldade, esse medo, a gente tem que ir com medo mesmo, mas temos que ir, temos que seguir em frente, porque é assim que a gente está avançando. Né? Eu falei para você, Ana, que eu não me pronunciava muito, não trazia muitas minhas opiniões, mas hoje tá difícil aqui me manter distante, né, só como entrevistadora. Agora, Ana, eu queria também que você falasse um pouco, a gente tá encerrando já, mas para quem está acompanhando a gente aqui agora, para quem está ouvindo, qual mensagem você deixaria para essas mulheres que estão nos acompanhando depois de tudo que a gente trouxe aqui? Então, eu contei para a Gabi, no início da conversa, que eu sou uma pessoa tímida. E aprendi com a Conceição Evaristo que falar estilhaça a máscara do silêncio. Não é fácil, mas tem que começar de algum lugar, tem que falar. E falar e conversar sobre isso, dividir a dor e a alegria de sermos quem nós somos, isso é muito bom. Então, mulheres negras, conversem, vamos conversar, vamos trocar. Isso é muito importante para o nosso crescimento, para a nossa blindagem mesmo contra todas as opressões que nós sofremos. Né? Trabalhadoras, trabalhadores, precisam se unir, lutar contra essa proposta de escala 6x1, que é horrível, que é sobre isso. 6x1 é puro racismo. Puro racismo, nada além. Vamos matar as pessoas de trabalhar porque é negro. É uma nova forma de escravidão, a escravidão moderna. Então, o que eu deixo é que falar estilhaça a máscara do silêncio. E Maya Angelou também, ela tem um poema chamado E Ainda Assim Eu Me Levanto. Né? Podem tentar aqui acabar com a gente, vão criando os obstáculos, a gente sempre vence. A gente sempre vence, a gente sempre vence, a gente sempre vai vencer. Enquanto tiver aqui e tiver esse desejo de justiça social, a justiça social engloba tudo. Né, o combate ao racismo, o combate ao feminicídio, o combate à fome, à pobreza, à desigualdade. A justiça social está nesse o pacotão disso tudo. Enquanto estiver aqui lutando e tiverem mais de nós, e a gente for multiplicando essas ideias, então há esperança e há força para a gente lutar, para denunciar, para vencer essas opressões. Jana, e você, Jana? Qual a mensagem? Eu diria, busquem conhecimento. Conhecimento, seja da forma escrita ou principalmente da forma oral. A forma oral, ela é muito ancestral para nós, né? Então, essa minha aproximação com a contação de histórias de inspiração griot
Ela é muito importante por isso, porque a gente faz uma transmissão oral dos nossos conhecimentos e não apenas da escrita, porque nem todo mundo tem condições de ler aquilo que a academia produz. A academia ainda tem um tipo de produção de literatura que não é feita para nós, pessoas negras. Isso é um fato. A forma que a gente tem de se comunicar, a forma que a gente tem de escrever, a forma como a gente tem de lidar com as dores é totalmente diferente disso. E aí eu volto a dar um exemplo de Tainá de Paula, que ela fez um evento em praça pública, lá no Bosque Marapendi, na Barra da Tijuca, contratando nós, contadoras de histórias do Grupo Gima, para em praça pública, fazer uma contação de histórias de inspiração griot, para começar a dar acesso a essas pessoas que estão na praça, essas crianças que estão brincando, que em sua maioria são crianças negras, já que as crianças não negras estão em clubes, nos seus condomínios, clubes, nas suas casas, nas casas de pais, viajando para o exterior, exatamente, né? Como a gente tem falado muito dessa questão de viajar do exterior. Então, a gente estar em praça pública para desde cedo e tentar fazer com que, já que a gente não está conseguindo que a escola o faça ainda, que a gente consiga pegar por esses espaços públicos. Então, que as pessoas compareçam nesses espaços públicos, compareçam nesses eventos, levem suas crianças, leve a sua criança interior, já que a gente não teve isso, leve a sua criança interior para começar a aprender, começar a entender como é essa estrutura tão sofisticada, porque só implodindo, usando a técnica de implosão, colocando os dispositivos de implosão nos seus alicerces, é que a gente vai conseguir derrubar esse racismo estrutural de forma coletiva, de forma irmanada. Então, o conhecimento, para mim, ele muda a nossa vida, ele muda as formas. Eu não estaria aqui se não fosse conhecimento que eu busquei a minha vida inteira e ainda busco. E obrigada por estarem aqui, muito obrigada mesmo. E assim a gente encerra, né, o nosso Empoderação. Quero agradecer muito, muito a presença de vocês, Ana. Foi uma grata alegria, assim, felicidade imensa ter você aqui conosco. Muito obrigada. Até uma próxima vez. Um prazer te conhecer. Sim, teremos muitas outras vezes, sem dúvida. Jana, muito obrigada, Jana. Foi incrível. Olha, eu que agradeço. Foi uma honra estar aqui. Embora seja muito difícil, seja muito emocionante, mas também é uma forma de catarse. É uma forma da gente conseguir colocar para fora tudo que está aqui dentro, né? E relembrar. Exatamente. E muito obrigada. Parabéns pelo programa, parabéns pelo canal. Obrigada. Ele também é de suma importância, é uma inovação que a gente precisa ser em poder, né? Poder e ação é de suma importância para 2026 para frente, para que a gente consiga, em algum momento, atingir aí as metas do milênio e tirar realmente o Brasil dessas zonas cinzentas em que nós habitamos. Axé. Axé. Ficamos juntas. Muito obrigada. Faço esse convite a você. Vem junto com a gente. Bora? Tchau, tchau.